Agora nós vamos pensar na palavra de Deus quando o texto que nós escolhemos para essa manhã está lá em Corinto, na segunda carta de Paulo escrevendo aos Coríntios. A pergunta que nós fizemos ao completar 12 anos é a seguinte: quem somos? Quem somos nós? E aí, durante esse tempo, eu quero responder essa pergunta e hoje nós vamos falar o seguinte: nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Eu convido você a abrir o texto, está lá em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, eu leio de 14 a 17. A Natália já colocou aqui no cantinho da tela, enquanto eu leio, os irmãos podem acompanhar aí, e se você tiver com a sua Bíblia, na versão de papel, você pode também acompanhar, que é muito interessante, tá bom? Diz assim o texto sagrado, eu estou em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 até o verso 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, para como aqueles que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por essa manhã, por essa oportunidade de te louvar, de ouvir a tua voz. E como nós cantamos e lemos na tua palavra, nós queremos que o Senhor ouça as nossas vozes, pedimos que o Senhor ouça a nossa oração. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida da nossa igreja, dos irmãos que irão receber essa palavra. Prepare, Senhor Deus, o nosso coração, a fim de que essa mensagem entre no nosso coração e na nossa mente e depois possa frutificar em novas ações, em novas atitudes, a fim de que o teu nome seja honrado, glorificado. Abençoe todos aqueles que estão aqui nos acompanhando e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos o bom perfume de Cristo Jesus. Todo o contexto é extremamente profundo, porque o texto vai falar da intranquilidade de Paulo ao não encontrar Tito. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode olhar aí no versículo 12, quando Paulo diz que chegou em Trode para pregar o Evangelho, porque abriu uma porta. Então, olha que interessante, Deus foi abrindo as portas para que Paulo fosse anunciando a mensagem de Deus. E Paulo, então, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer o seguinte: olha, abriu-se uma porta lá em Trode, mas eu não fiquei tranquilo no meu espírito, porque eu não encontrei a Tito. E nós sabemos que Paulo tinha um grande carinho por Tito. Ele chama Tito lá na sua carta, quando ele escreve a Tito, ele escreve também ao jovem pastor Timóteo e jovem pastor Tito, e quando ele escreve a Tito, ele chama Tito de filho na fé, mostrando o afeto, a relação e até a grande expectativa que Paulo tinha que Tito desse sequência ao ministério de Paulo. Então nós aprendemos aqui que na igreja cristã nós precisamos investir nas próximas gerações, precisamos investir nos nossos sucessores, naquelas pessoas que ficarão em nosso lugar para dar sequência na palavra de Deus, na pregação, na exposição bíblica. E aqui Paulo mostra essa intranquilidade porque ele não encontra Tito, e Tito era extremamente importante. Tito era filho na fé e Tito fazia parte do projeto de Paulo. É muito interessante que lá no capítulo 7, no capítulo 8 dessa segunda carta, o apóstolo Paulo vai citar Tito diversas vezes, eu até contei por 6 vezes, dada a importância de Tito para o seu ministério. É muito interessante porque até esse momento na carta, nós estamos aqui no capítulo 2, Paulo fala das angústias, dos sofrimentos, das lutas, das perseguições, e até parece que nós
teremos uma carta de lamento do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, mas na realidade, até esse momento ele fala do lado difícil, eu diria, pesado do ministério pastoral e missionário, e agora Paulo vai falar para nós do lado bom, do lado extremamente prazeroso do ministério. Engana-se aqueles que pensam que ser pastor ou ser missionário ou ser um líder na igreja tem somente coisas difíceis ou pesadas para resolver, mas Paulo também vai falar daquilo que é extremamente prazeroso, daquilo que é extremamente glorioso, porque está nas mãos de Deus e foi dado pelo próprio Senhor. É interessante a sinceridade, a transparência do apóstolo Paulo nessa segunda carta. Se você conhece um pouco do texto bíblico, você vai se lembrar que a primeira carta, o apóstolo Paulo fala com muita veemência. Paulo até é considerado um tanto quanto duro na primeira carta, e aqui nós temos a segunda carta com um tom mais ameno, um tom mais afetuoso, onde Paulo vai trabalhar e vai falar muito a respeito do seu ministério, do seu amor para com a igreja. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar no capítulo 2, versículo 4, quando ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos, de muitas angústias de coração, foi que eu escrevi essa carta. Então Paulo estava chorando ao escrever essa carta, e quando Paulo repreende a igreja de Corinto, ele faz isso com amor e pelo amor àquela igreja, a fim de que aquela igreja entenda a sua missão e possa expandir a sua atuação. Então nós precisamos entender isso, porque todas as vezes que Deus nos repreende, usando pastores, líderes, missionários, enfim, os líderes da igreja, significa que Deus nos ama, e nós precisamos entender isso. O autor aos Hebreus vai dizer isso, que Deus corrige a quem Ele ama, porque é filho. Quando não é filho, não há correção. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu repreendi, mas eu sofri ao repreender a igreja. Eu fiquei angustiado de coração de ter que dar uma repreensão dura à igreja. Eu escrevi com muitas lágrimas, ele diz no versículo 4, não para que vocês ficassem entristecidos. É interessante também essa palavra de Paulo. Ele escreve de uma maneira dura, ele é extremamente contundente, ele faz um confronto àqueles pecados que nós conhecemos na igreja de Corinto, e ele diz o seguinte: eu não fiz isso para que vocês ficassem entristecidos, mas eu fiz isso para que vocês conhecessem o amor que eu consagro a vocês. Então eu estou repreendendo, eu estou exortando, eu estou confrontando os pecados de vocês, a fim de que vocês cresçam e que vocês vejam o amor que eu tenho em relação à igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu sei o potencial dessa igreja. Eu sei que vocês podem exalar a fragrância do Evangelho. Eu sei que vocês podem ser o bom perfume de Cristo Jesus, e por isso eu falo com muito afeto, por isso eu falo com muita gratidão, e eu espero que vocês entendam o meu amor, o amor que eu tenho pela igreja. E também eu posso falar ou fazer das palavras de Paulo as minhas próprias palavras. Eu exorto, eu corrijo, eu mostro, eu aponto a direção à igreja, porque eu amo a igreja, e espero e oro para que essa igreja continue a fazer o seu trabalho e ainda tenha a maior compreensão da expansão da nossa obra e da obra que Deus deseja realizar através de nós. Entrando então no versículo 14, que é o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo começa dando graças. Ele diz o seguinte: graças a Deus. E ações de graça é uma das características do ministério de Paulo. Paulo começa falando das ações de graças. Ele fala o seguinte: nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Ele sempre dá graças a Deus pela vida das igrejas pelas quais ele passou. Isso é muito interessante, porque em todas as cartas de Paulo, exceto Gálatas, nós temos uma oração de Paulo falando da ação da igreja. Quando você lê, por exemplo, Efésios, você vê Paulo dando graças a Deus e dando graças pelo avanço daqueles irmãos. Quando ele escreve aos Filipenses, ele dá graças a Deus pelo pleno conhecimento daqueles irmãos. Quando ele escreve aos Colossenses, ele escreve e ora, falando que ele está dando graças a Deus porque aqueles irmãos estão sendo úteis nas mãos de Deus. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, Paulo dá graças a Deus porque eles abandonaram os ídolos e agora estão crescendo, estão avançando, estão anunciando
anunciando o Evangelho por toda aquela macro-região. E dessa forma o apóstolo Paulo diz que nós precisamos dar graças a Deus pelo avanço da igreja, pelos relacionamentos que a igreja possui, pelas vidas transformadas e pela atuação da igreja. Então quem somos nós? Nós somos o povo de ações de graças. E por isso, amados irmãos, nessa manhã eu posso dizer com muita tranquilidade que nós podemos dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. Por meio da nossa vida, da nossa existência como igreja, várias pessoas têm conhecido o Evangelho. Nos 2 últimos cultos presenciais que tivemos aqui, os irmãos da igreja puderam acompanhar visitantes aqui entre nós, pessoas que estão conhecendo a igreja, pessoas que estão se aproximando da igreja, e por isso nós damos graças, por pessoas que foram transformadas em meio à pandemia, e pós-pandemia os irmãos vão ver tantas coisas que Deus tem realizado por nosso meio, ou através de nós, e isso Paulo está reconhecendo e falando isso à igreja. Graças a Deus que em Cristo, ou seja, a igreja é conduzida por meio de Cristo. E tudo aquilo que acontece na vida e na história da igreja só acontece porque Cristo está no comando e porque a igreja está ouvindo a voz de Cristo. O grande líder da igreja não é o pastor, o grande líder da igreja é Jesus Cristo. Tanto o pastor quanto a diretoria e toda a liderança da igreja deve estar em submissão à voz de Cristo. E por isso a nossa fala é o seguinte: vamos dar graças a Deus por 12 anos da nossa história. 12 anos como igreja organizada e instituída, mas o tempo de congregação. E graças a Deus o Senhor tem sido fiel. Eu me lembro da expressão de Paulo quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos agradecidos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: graças a Deus, porque em Cristo Ele nos conduz em triunfo. E Paulo aqui está agradecendo porque Deus, por meio de Cristo, está conduzindo a sua igreja. Você tem noção disso? Por meio de Cristo Jesus, o próprio Deus está conduzindo a igreja. E essa expressão conduzir é muito rica para a nossa edificação. Por quê? Porque Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, enquanto nós estivéssemos propagando o Evangelho dele. Então o Senhor Jesus está do nosso lado, o Senhor Jesus está caminhando com a gente, o Senhor Jesus está nos conduzindo. Sem a condução de Cristo, nós seríamos ovelhas errantes, perdidas, sem rumo, sem sentido na vida, sem propósito na nossa existência. Mas uma vez que a nossa vida está nas mãos de Jesus, é Ele quem nos conduz. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, resgatar esse sentido para nós como igreja. O que será da igreja no pós-Covid? Nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa: que o Senhor Jesus irá conduzir a nova Canaã. Amém por isso, vai conduzir. A mão dele está sobre nós, ou a mão dele está entre nós, nos empurrando, nos conduzindo. Dia desses eu fui atravessar a Avenida Itavuvu aqui na nossa região, na Zona Norte, e o Timóteo estava comigo. Eu tinha ido à farmácia e precisava ir ao banco, e aí ele viu aquele monte de carro vindo e ele falou assim: papai, é perigoso, e segurou firme na minha mão. E eu achei essa ilustração linda para a gente hoje. E aí quando ele segurou a minha mão, ele se sentiu seguro, e nós atravessamos a avenida na faixa de pedestre e passamos do outro lado. Ele olhou aquele movimento e ele falou assim: passamos, estamos livres do perigo. O que a igreja precisa fazer? Segurar firme na mão de Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. Jesus é o nosso mestre por excelência, e nós precisamos seguir os seus passos. A expressão que Ele mesmo diz é o seguinte: aprendam de mim, eu sou o verdadeiro mestre. Quase que literalmente a expressão: eu sou o pedagogo, porque o pedagogo tem aquela missão de ensinar a criança, segurando em sua mão, conduzindo a criança, dando à criança os primeiros passos do aprendizado. Em outras palavras, nós estamos ainda começando a nossa trajetória, a nossa história como igreja. Temos 12 anos de história, e nesse tempo podemos lembrar de que Deus nos conduziu até aqui. Amém por isso. Tem alguns irmãos que estão aqui conosco desde o início, e os irmãos podem olhar no retrovisor da vida e falar assim: o Senhor nos conduziu.
E como será os próximos 12, 15, 20, 30, 50 anos da igreja? Deus continuará segurando as nossas mãos por meio de Jesus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Agora, Paulo diz que o Senhor Jesus nos conduz em triunfo. E essa expressão é muito rara no Novo Testamento. Somente 2 vezes essa expressão aparece no Novo Testamento. A primeira delas é aqui, e depois temos a segunda vez que essa expressão aparece lá no livro de Colossenses, quando Paulo diz assim, que Jesus despojou os principados e as potestades, publicando lá na cruz, e os expôs lá na cruz ao desprezo, triunfando sobre eles. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Não há nenhum poder acima do nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome todo-poderoso. E a condução em triunfo era uma expressão usada para o general do exército de Roma, após uma conquista. Eu até anotei aqui porque o general entrava vitorioso na cidade que ele havia conquistado, montado em seu cavalo lindo, precedido pelos magistrados da cidade, uma longa procissão pela cidade, havia muita música, muita festa, muita celebração, o povo gritando, aclamando, e os espólios da guerra eram passados por meio daquela grande multidão. Os soldados cantavam, dançavam, celebravam a vitória. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a igreja, mesmo passando dificuldades, mesmo passando apuros, mesmo em grande tribulação, é a comunidade da vitória, é a comunidade do triunfo. Paulo estava dizendo, amados irmãos, que ele e também os seus missionários, no caso Tito, Silvano, que estava sempre com ele, estavam triunfando, porque estavam seguindo a Jesus, caminhando após Jesus, seguindo os passos de Jesus, e a nossa igreja continuará sendo uma igreja triunfante se nós continuarmos seguindo os passos de Jesus, ouvindo as orientações de Jesus e fazendo aquilo que Jesus deseja que a sua igreja faça. Porque a igreja que triunfa, amados irmãos, é aquela que segue a Jesus, aquela que ouve os conselhos de Jesus, é aquela que faz aquilo que Jesus deseja com que a sua igreja realize no mundo. Nós precisamos, inclusive, resgatar essa ideia quando Paulo fala de triunfo. Graças a Deus que em Cristo Ele nos conduz em triunfo, porque na realidade, nas últimas 2 décadas, nós, como o movimento mais tradicional, nós nos afastamos dessa expressão de triunfo. E o movimento mais neopentecostal foi dizendo para nós dessa fé mais triunfalista. É claro que de uma maneira muito equivocada, mas o que Paulo está dizendo aqui não é esse triunfalismo financeiro. Por exemplo, venha para a nossa igreja e você terá sucesso financeiro, sucesso profissional. Venha para a nossa igreja e você não terá mais nenhum problema de saúde, porque agora tudo vai ser diferente, porque agora você não tinha nenhum carro, agora você vai ter 3 carros, você não tinha um diploma universitário, agora você vai ter uma pós-graduação. Não é isso, não é esse tipo de triunfo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que nós, como povo de Deus, o povo que ama a Deus, passaremos por lutas, passaremos por privações, mas caminharemos sabendo que nós somos o povo da vitória. O que nós precisamos resgatar é que Jesus é o grande vitorioso. O livro do Apocalipse diz isso claramente para nós. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Nós somos o povo que entramos na arena, na batalha, sabendo que nós somos mais do que vencedores, sabendo aquele que luta por nós. O Antigo Testamento traz para nós essa ideia, que a mão do Senhor ia com o seu povo, e da mesma maneira a mão de Deus está conduzindo a nossa igreja, a mão de Deus irá conduzir a nossa igreja, e a mão de Deus vai nos conduzir até aquele dia em que Cristo vier buscar a nossa igreja, a nossa existência, a nossa vida. Até esse dia, nós precisamos caminhar em triunfo. Eu diria, de cabeça erguida, com o louvor nos lábios, com a gratidão no coração e com a oração pulsando em nosso peito, porque nós somos o povo da vitória. É o povo que conta com o forte braço do Senhor. Eu gosto daquela expressão do Antigo Testamento que diz que a mão poderosa de Deus, o forte braço do Senhor, era com o povo, e é também com a nossa igreja. Fala um amém aí.
Nós somos o povo que sabe que Deus renova as nossas forças. Quantas vezes nós estamos cansados, quantas vezes nós estamos desanimados, mas o nosso Deus nos conduz em triunfo, renovando as nossas forças, resgatando a nossa existência. Me lembro, por exemplo, de Elias. Nós já estudamos alguns meses atrás, Elias, sem forças, desanimado, pedindo a morte, depressivo. E o que Deus faz com ele? Renova as suas forças. Nós somos o povo conduzido em triunfo. Nós somos o povo que está debaixo da poderosa mão de Deus, esse povo que caminha de uma maneira triunfante. É claro que nós sabemos da atuação do inimigo, é claro que nós sabemos das nossas próprias dificuldades e limitações, mas nós somos o povo que precisamos resgatar as palavras de Jesus em relação à igreja. Porque Jesus, quando institui a sua igreja, Ele deixa claro que essa sua igreja será uma igreja triunfante. Essa sua igreja é uma comunidade que ninguém consegue detê-la. É só você estudar um pouco, por exemplo, a história da igreja cristã, e você vai ver, houve perseguições, decapitaram os nossos primeiros irmãos. Os nossos primeiros irmãos, no primeiro e segundo século, foram jogados às feras. Tentaram proibir a igreja, queimar as igrejas durante toda a história, jogar fora toda a nossa trajetória. No entanto, ninguém detém a igreja, ninguém para a igreja, porque a igreja é triunfante, e a igreja que depende de Deus, a igreja que segue as orientações de Jesus, a igreja que é bíblica, ela é triunfante em nome dEle, porque o nome dEle precisa ser honrado e glorificado por meio dessa agência maravilhosa chamada Igreja de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz para nós o seguinte: eu te digo, ó Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu já ensinei isso no ano passado. O que Jesus está ensinando é o seguinte: a igreja vai avançando e as portas do inferno não conseguem prevalecer, a igreja vai empurrando o inferno, a igreja vai entrando nas trevas, tira as pessoas das trevas e transporta para o reino. A igreja é a única instituição que consegue promover mudança social, mudança no coração do ser humano, transformação intrínseca lá dentro. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, é o poder da transformação. Nós somos o povo que estamos marchando rumo àquele dia triunfal, a consumação dos séculos, ou como o Novo Testamento diz, o dia de Cristo. Nós somos o povo que estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Nós somos o povo que sofremos ataques, sofremos perseguições, o inimigo das nossas almas atinge as nossas vidas, tenta coibir a ação da igreja, mas nós sabemos que ele já está condenado, que a vitória é nossa. Nós lutamos contra um inimigo vencido. Nós somos o povo que temos a certeza de que nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós somos o povo em que podemos dizer o seguinte: nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Eu gosto quando Paulo escreve na primeira carta, ele fala assim: graças dou a Jesus, porque Ele é o vitorioso. Nós somos o povo que podemos cantar em meio à morte, porque a morte não é o estágio último da nossa vida. Nós podemos cantar sabendo que a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós somos o povo que passamos por lutas, por tentações, por provações, por privações, mas somos estimulados a pensar e olhar nas coisas do alto, porque a nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está na eternidade, na onde o Senhor irá nos receber para toda a eternidade. Por isso Paulo está dizendo à igreja: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por nosso meio, através de nós, através da igreja, através dos seus discípulos, Ele manifesta ao mundo a fragrância do conhecimento da sua palavra, do conhecimento de Deus. E aqui essa expressão manifestação não está no sentido escatológico, mas no sentido missionário. A figura que Paulo vai dizer a respeito do conhecimento de Deus é a fragrância, ou seja, o cheiro. Enquanto ele sofria, ele exalava
conhecimento da parte de Deus. Enquanto ele estava preso, por exemplo, ele estava anunciando o evangelho a toda a guarda pretoriana. Enquanto Paulo sofria, ele exalava o cheiro do conhecimento de Deus, ou seja, em todos os momentos da nossa vida, amados irmãos e irmãs, precisamos exalar o cheiro do conhecimento de Deus. Conforme nós somos pressionados, nós precisamos deixar com que a nossa vida exale o cheiro do conhecimento da graça de Deus. É interessante que Deus nos usa em todo lugar. Se você acompanhar comigo o texto, ele vai falar o seguinte: e por meio de nós manifesta em todo lugar. Então você não pode exalar o cheiro do conhecimento de Deus somente na igreja, somente dentro da sua casa, mas você precisa exalar o conhecimento de Deus, ou o cheiro do conhecimento de Deus, em todos os lugares por onde você passar. O crente não pode ter duas caras, nós não podemos ser mascarados, hipócritas. Esse é um grande problema nos dias atuais. Algumas pessoas são cristãs no culto, no templo, mas não são cristãs em suas casas, no seu trabalho, na convivência com as outras pessoas da sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e ver que aquilo que a gente faz no domingo, que as canções que cantamos, que entoamos, faz sentido para nós, porque essas canções não são canções da boca para fora, mas são verdades eternas que estão gravadas em nossos corações. As pessoas precisam ver que há coerência com o culto que prestamos a Deus com a nossa vida. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: por meio da igreja eu quero exalar o conhecimento para todas as pessoas, e isso acontece em todo lugar. Todos os lugares por onde você e eu passamos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo Jesus, seja no trânsito, no comércio, lá no supermercado, com seus vizinhos, porque olha, para amar vizinho, tem que ser crente, não é não? Aquele vizinho chato que põe aquela música indecente, alta madrugada em meia pandemia, tem que ser crente ou não tem? Aqueles caras que passam com aqueles carros, com aquele som altíssimo que vibra a janela da nossa casa, a gente precisa orar por ele. Tem que ser muito crente. Tem que ser crente com os insultos desse mundo, os insultos dessa vida. Precisamos manifestar o conhecimento de Cristo Jesus lá na faculdade, onde quase ninguém professa o cristianismo, no trabalho, onde as pessoas tentam burlar todo o sistema. É interessante que Paulo está dizendo o seguinte: por onde você passar, deixe o frescor do cheiro agradável do conhecimento de Deus. Nós não temos escolha, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo Jesus, essa agradável presença. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, precisamos lembrar disso. Deus nos conduz em triunfo para que Ele nos use e que nós sejamos tão somente instrumentos nas suas mãos. Paulo vai ensinar à igreja que nós precisamos estar disponíveis. Olha o que ele diz no versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas para que você e eu sejamos o bom perfume de Cristo, para que a nossa igreja seja o bom perfume de Cristo, nós precisamos estar disponíveis a Cristo, para que Ele nos use. É interessante que Paulo está dizendo aqui para nós, que nós precisamos espalhar a fragrância do Evangelho por onde nós passamos. Todos os lugares devemos ser o bom perfume de Cristo Jesus. É interessante que Paulo vai insistir nessa ideia que ele já falou no versículo 14. No versículo 14, por exemplo, ele fala da fragrância, e agora ele fala do perfume. Paulo está dizendo para nós desse cheiro que nós precisamos deixar na nossa sociedade, o cheiro do conhecimento de Deus. Paulo afirma que nós cristãos devemos ser o bom perfume de Cristo, ou seja, que devemos exalar o cheiro do Evangelho através das nossas ações. E essa ilustração, não sei para você, mas para mim é muito interessante a questão do cheiro, porque o cheiro está atrelado ao rastro que a pessoa deixa. Quando você conhece uma pessoa extremamente cheirosa, perfumada, não é verdade? Quando aquela pessoa chega, você já sabe que ela está chegando por conta do cheiro dela. Quando adolescente, eu tive uma diretora lá no SESI, em Rio Claro, e ela é muito famosa, inclusive, lá na minha cidade. O meu cunhado também estudou lá e outras pessoas conhecem, inclusive minha família, a família da minha sogra, meu sogro, conhecem.
E todas as vezes que a gente chegava na escola, a gente sabia se a diretora estava lá ou não. Porque ela gostava, ela era muito vaidosa, usava colares, joias, ela era muito bonita, era uma senhora muito bonita naquela época, infelizmente ela já está na glória, e ela chegava com o seu carro, a gente falava assim, olha, a diretora chegou, porque por onde ela passava, aquele cheiro era extremamente inconfundível. Eu que sempre tive alergia, eu ficava com dor de cabeça por conta do cheiro muito forte dos seus cremes e perfumes e tudo, então, mas por onde ela passava, a gente sabia que ela estava chegando. A ideia de Paulo é basicamente essa ilustração: por onde você passar, as pessoas precisam saber que você é de Deus, que você está vivendo para a glória do Senhor, e por isso nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Paulo fala de uma marca distintiva. Por onde você passar, deixe o cheiro de vida no ar, deixe a esperança no ar, deixe essa grande expectativa de viver para a glória do Senhor. Enquanto algumas pessoas associam um cheiro a determinada ocasião ou lugar, nós precisamos deixar esse cheiro do conhecimento da graça de Deus. Enquanto eu estou falando aqui de cheiro, certamente você deve estar pensando aí em alguns cheiros que fazem parte da sua vida. Por exemplo, na minha vida, eu gosto do cheiro de chuva. Claro que a chuva não tem cheiro, né? Mas quando cai a chuva, ou quando começa a cair as primeiras gotas, aquele chuvisco, vem aquele aroma, sobe aquele aroma e eu falo assim, olha o cheiro de chuva. O meu filho, por exemplo, ele detesta cheiro de grama cortada. Outro dia a gente foi num parque aqui da nossa cidade, o prefeito mandou fazer um processo de roçagem ali, e estava ali a grama toda picotada. Ele não gosta do cheiro, mas o cheiro nos coloca em determinados lugares e ações. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês, como igreja, precisam saber que vocês são o bom perfume de Cristo. No mundo só tem cheiro de morte, mas vocês são ou devem ser o cheiro de Cristo Jesus, aspergidos sobre os perdidos e também sobre os salvos. Me acompanhe no texto quando ele vai dizer para nós que nós somos o bom perfume de Cristo. Olha que interessante, verso 15: tanto para aqueles que são salvos como aqueles que se perdem. O mesmo cheiro, o mesmo aroma pode ser interpretado de duas formas. E aqui precisamos lembrar do que Paulo está falando no pano de fundo. Fui fazer a lição de casa e os historiadores vão dizer que quando o general romano entrava na cidade de Roma com os despojos da guerra, por exemplo, havia uma grande multidão que lançava as pétalas de rosas para fazer uma celebração da chegada dos espólios da guerra. Também as pessoas faziam a queima de incensos. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando o cavalo ou os cavalos iam entrando na cidade de Roma, trazendo os espólios da guerra, eles iam pisando nas pétalas das rosas, e aquilo ia subindo um cheiro de rosas, e as pessoas colocavam incensos nas calçadas, e aquele cheiro todo ia invadindo toda a cidade, mostrando que todo o domínio agora é de Roma. Dessa mesma maneira, aquele cheiro, que era o cheiro da vitória para aqueles que ganharam a batalha, mas era o cheiro de morte para aqueles que perderam a guerra. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós, enquanto anunciamos o Evangelho de Jesus, enquanto nós proclamamos a esperança que há no nome de Jesus, nós temos duas situações: ou seremos aceitos ou seremos rejeitados. Para alguns, o Evangelho é cheiro de vida, aroma de vida. Mas para outros, o Evangelho é cheiro de morte para a morte. E aí você pode me acompanhar no versículo 16. Para com esse, cheiro de morte para a morte, porque o Evangelho não faz sentido para algumas pessoas. As pessoas que rejeitam o Evangelho, pensam que o Evangelho tem cheiro de morte. Mas elas pensam que o Evangelho tem cheiro de morte, mas elas estão mortas, cheiro de morte para a morte. As pessoas que pensam que nós temos um discurso retrógrado, que nós temos um discurso moralista, estão sentindo o cheiro de morte e não de vida. Mas aqueles que são salvos, aqueles que se renderam à atuação, o toque do Espírito Santo de Deus, recebem o que? O cheiro de vida. De vida, é interessante isso, de vida para a vida.
E aí Paulo faz um contraste aqui, que infelizmente o tempo não me permite, mas de morte para morte. Eles estão mortos, vamos pensar no mundo. O mundo está mortos em seus delitos e pecados, como Paulo escreve aos Efésios. Eles recebem o cheiro da igreja, a fragrância do conhecimento de Deus, a fragrância maravilhosa do Evangelho, mas eles estão na morte, e eles permanecem na morte porque eles rejeitam o Evangelho. Então quem está na morte pode sair da morte para a vida, desde que se sinta tocado e perceba que o Espírito Santo de Deus está tocando, saia da morte e venha para a vida. Mas eles rejeitam, infelizmente o mundo rejeita, ou boa parte do mundo rejeita a pregação da igreja. Mas temos aquelas pessoas que estão sensíveis à voz do Espírito Santo, que estão na morte, mas saem da morte para a vida. Então Paulo fala o seguinte: para com estes que estão mortos, nós somos o cheiro de morte para a morte, porque eles não querem sentir o cheiro da vida, que é o Evangelho. Já para alguns, nós somos aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa exalar a fragrância do conhecimento da glória de Deus, a fragrância do Evangelho. Porque, na realidade, Paulo está defendendo o seu ministério, no versículo 17, caminhando para o final, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra da verdade, a palavra de Deus. O Paulo está fazendo o seguinte aqui, ele está fazendo uma comparação entre ele e os falsos apóstolos e profetas do seu tempo. Havia na cidade de Corinto os judaizantes que estavam adulterando o evangelho genuíno e fazendo o povo voltar às práticas do Antigo Testamento. Paulo falando o seguinte: nós não somos como os judaizantes, nós não somos como esses falsos apóstolos que estão dissimulando a igreja, estão pervertendo o evangelho, se dizendo apóstolos, se dizendo cristãos, mas na realidade eles são gnósticos. Nós não somos dessa geração. Nós não estamos, como eles, mercadejando a palavra, e Paulo aqui faz uma comparação e coloca uma linha divisória, eles e nós, e aqui Paulo é radical. Nós não somos propagadores da palavra de maneira equivocada, não somos. Nós não estamos mercadejando a palavra, e essa expressão mercadejar vem da linguagem comercial. Era muito comum naquela época os produtores de vinho, por exemplo, adulterar o produto, porque mercadejar tem a ver com adultério. Como nós falamos hoje, batizar. Tem alguns postos de combustíveis, por exemplo, aqui na nossa cidade, que batizam o combustível. Tem um irmão aqui da nossa igreja que há pouco tempo atrás precisou fazer uma grande revisão no carro, limpeza de bicos, porque abasteceu com um preço mais acessível, e principalmente nesse tempo de alta do preço dos combustíveis, ele abasteceu em um posto e aquele combustível estava batizado, ou seja, ele estava adulterado e provocou um grande impacto no motor do seu carro. Os produtores de vinho faziam o seguinte: eles pegavam um vinho envelhecido, um vinho que já estava quase que perdendo a sua validade ou o seu sabor, eu não conheço muito de vinho, e eles colocavam água. A gente viu isso, inclusive, há pouco tempo no Brasil, produtores de leite no nosso país que colocavam soda cáustica e colocavam água no leite, adulterando o leite. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não estamos adulterando a palavra de Deus, nós estamos pregando o evangelho puro e simples. Nós não somos como os gnósticos que ficam adulterando, colocando coisas na palavra de Deus. Não, nós não somos. Nós não somos como esses judaizantes que tentam levar a igreja para as velhas práticas da lei. Nós estamos falando a respeito do evangelho da graça. Por isso a igreja precisa ser o bom perfume de Cristo Jesus, porque mercadejar também era uma palavra usada para aquelas pessoas que queriam lucrar, no sentido de ter balanças falsas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não somos pessoas que estamos adulterando, contaminando a palavra, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos. Nós falamos em Cristo, nós falamos da palavra de Cristo. E aqui, com muita tranquilidade e transparência, eu posso dizer aos irmãos: eu sei que eu tenho tantos defeitos,
mas eu não estou mercadejando a palavra de Deus, não estou adulterando a palavra de Deus. Os irmãos que me ouvem estão, eu espero que sim, sendo edificados na palavra de Deus, porque nosso evangelho, a mensagem que nós pregamos e ensinamos, não está adulterada, não tem contaminação, porque, como Paulo estava dizendo, é em Cristo que falamos. Eu só posso falar aquilo que Cristo pediu para que eu fale. Eu não posso falar aquilo que eu quero falar na igreja. Eu sou refém da palavra de Deus, e todos os líderes, todos os pastores, todos os missionários, todos os professores precisam falar da palavra de Cristo, não da sua própria vida, não da sua própria experiência, não das suas próprias filosofias, dos seus pensamentos, mas falar da parte de Deus, porque ele fala o seguinte: antes em Cristo é que falamos das coisas de Cristo, e falamos na presença de Deus. Nós precisamos lembrar que nós estamos na presença de Deus, clamamos a presença de Deus para a condução do culto, e precisamos lembrar que enquanto pregamos, enquanto cantamos, enquanto falamos, enquanto cultuamos a Deus, nós falamos na presença de Cristo. E estamos na presença de Deus. E Paulo arremata falando o seguinte: e falamos tudo com sinceridade. Se tem uma coisa que nós precisamos valorizar muito nos nossos dias, é a autenticidade. Pessoas autênticas, porque pessoas autênticas no reino dos céus estarão em todos os lugares exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Eu espero e eu oro para que você tenha sido despertado ou despertada a ser um bom perfume de Cristo Jesus. E aonde Ele te colocar, exale ali a fragrância do conhecimento de Deus. Que as pessoas, ao encontrar comigo e com você, falem o seguinte: eu preciso aprender mais de Deus, porque essa pessoa está mostrando a beleza do Evangelho.